Boa noite a todos. Eu não vou arriscar ficar descalço igual ela, porque o risco de levar um choque aqui é grande. Então, não vamos colocar, né? Não vamos dar chance para o azar. Vamos falar. Hoje é tão interessante falar sobre o luto, falar sobre a continuidade da vida, no momento em que cada um de nós, dentro das nossas dores, dentro das nossas limitações, a gente traz alguma coisa dentro do nosso coração. Como olhar para o luto e como olhar para a vida. Como conseguir associar, né, essas duas situações que a gente olha tão diferente, né? Você morre para cá, mas nasce para lá. Morre para lá, mas nasce para cá. Para lá onde? Aonde que é esse para lá e esse para cá? Então, para nós espíritas, quando nós falamos do desprendimento, né, do desligamento, da partida, é muito diferente. Então, o nosso olhar é muito diferente. A gente conseguir compreender a nossa dor, nós conseguirmos aceitar a nossa dor, a gente conseguir lidar com o momento de luto é um dos maiores desafios que a gente tem na nossa existência. Porque nós ainda somos seres muito apegados, né? Nós, por mais que a gente estuda, por mais que a gente aprende, por mais que a gente viva grandes e grandes situações da nossa existência, o momento do desenlace é um momento ainda de muita dor. E como você vive essa dor? Como que você consegue colocar essa dor na sua vida? Como que você consegue colocar esse desligamento? Né? Você consegue lidar com o luto? Você consegue compreender o tamanho da dor, né, que está ali instalada dentro de você? Então hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Eu agradeço demais essa casa que sempre me acolhe, que sempre está aqui me chamando para a gente compartilhar desses ensinamentos que eu adoro. Adoro estudar o Espiritismo. Todas as vezes que eu estudo, todas as vezes que eu trago alguma coisa aqui, eu sou a mais beneficiada, assim, como eu sou tocada. Eu perguntei assim, qual que seria o tema, né, que eu poderia falar. Tem algo que vocês gostariam que eu falasse? E foi exatamente algo que eu estava vivendo muito, muito forte em mim. Porque lidar com essas situações, conseguir viver isso de uma maneira libertadora, é o que todos nós buscamos. Não é uma doutrina, o Espiritismo não é uma doutrina consoladora. Então, até onde a gente consegue alcançar esse consolo, né, que vem através da nossa doutrina? Porque quando nós vivemos realmente o momento da realidade, da separação, do desligamento dos nossos corpos, a vida real é outra coisa. E por mais que a gente repita várias e várias vezes as frases das quais a gente estuda, as frases das quais a gente sente elas na nossa alma, quando você tem que viver aquilo na sua pele, você pensa, e aí? Qual que é a parte do Evangelho que eu tenho que ler para mim conseguir lidar com essa situação toda? E será que a gente realmente consegue lidar com a perda? Será que nós conseguimos realmente olhar para essa perda, para esse rompimento, para esse desligamento? E tudo são palavras que é do nosso dia a dia. E será que nós olhamos realmente para o luto, colocando a excelência que o luto tem na nossa existência? Porque é um momento de excelência. Eu achei tão interessante que em um dos meus atendimentos, uma das meninas, um paciente trouxe a questão bem assim. Foi um processo de desencarne bem dolorido, porque adoeceu por muito tempo. E aí, assim, até o desenlace, né, do corpo físico foi algo muito dolorido. E como está muito recente, né, olha o questionamento que vem da pessoa. Mas eu tô numa mistura de culpa, com alívio, com saudade, com angústia, com tristeza. Mas quando você vê, quando nós estamos passando por um momento no qual o nosso ente querido está em sofrimento, qual que é a frase que a gente mais ouve? Qual que é, gente? Vocês não falam nada, então? Quando alguém está sofrendo, que está em processo de desencarne, vocês olham para lá e não pensam nada? Ela vai descansar. Exatamente. E vai descansar. E aí vem aquela dúvida, né? Eu não tá, mas vai? Eu deixo ir? Pode ir? Não, ou não quero que vai. Não vou aguentar a partida. Não, eu quero que fica. Não, mas é muito egoísmo da minha parte, eu não posso fazer isso. Não, eu já fui, já me despedi, eu quero que vai.
Não, quero que fica. Então, a gente entra no looping de culpa entre a razão e a emoção, né? Eu vou conseguir ficar sem, eu não vou conseguir ficar sem. E esse desligamento dos corpos, quando a gente consegue entrar num entendimento que isso só vai acontecer no físico, aí você está começando a entrar num outro processo do luto. Mas até nós conseguirmos alcançar esse processo é muito difícil. E eu achei tão lindo que ela falou assim, eu tô achando tão estranho, porque eu faço tudo que eu faço, eu continuo fazendo no meu dia a dia, ao mesmo tempo que eu sinto uma alegria, um alívio, eu sinto uma saudade, mas é uma saudade que dói, assim, dói no meu corpo. Mas é normal, porque quem vai? Quem se separa? Quem que partiu? Quem que foi para a verdadeira morada? Quando vai, acaba tudo? Tá, vamos falar o tema desencarnação. Quando desencarna, morreu, acabou, a morte é o fim? A morte é o fim, gente, para nós aqui? Um retorno? Engraçado que quando a gente olha assim, dessa forma, a gente deveria ficar feliz, né? E a gente fica feliz. Só que existe um apego, um padrão que a gente constrói de apego dentro de nós, que faz com que a gente alimente um sentimento do qual é o quê? É normal, é natural. Ou seja, se você não chorar, né, copiosamente, você não está sentindo a dor. Eu estou falando de um perfil, gente. Isso daí, quando você vai viver na vida real, não existe isso, não. Você chora sim, tem gente que chora, tem gente que se desespera. Tem gente que quando entra nessa situação, por exemplo, essa pessoa que eu falei, esse sentimento de luto, esse sentimento de perda, ele vai vir em algum outro momento. Porque agora a pessoa nem dá conta de lidar com isso. O tamanho da dor da perda é tão grande, mas é tão grande, que ela prefere ir para o luto. Ela já vai viver o luto, que é a separação. Ela não toma consciência da perda, ela não traz a perda como consciência. Ou seja, a pessoa deve estar na casa dela, ou está no trabalho, ou foi fazer uma viagem. E a qualquer momento da nossa vida a gente pode estar cruzando um com o outro aí pela vida. Então, são momentos que a gente vai viver de qualquer jeito. E a escolha é sua. A escolha é sua. Como que você vai viver? Porque você pode falar assim, eu tenho que dormir, eu vou usar medicamento, eu não dou conta. E aí você vai dar um tempo naquela dor, porque você não consegue viver aquele momento de desligamento. E aí depois, lá na frente, em algum momento isso se rompe, porque você segura, mas você não consegue depois. Quando você fica vulnerável, a emoção vai vir. Então, quando essa paciente trouxe essa questão, eu falei assim, gente, que coisa mais linda, assim. Ela está vivendo o quê? O final da minha palestra, que ela está vivendo o amor. Porque o que nos une, o que nos mantém vinculado um ao outro aqui, hoje, é o amor. Aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos parceiros, às pessoas com quem nós convivemos. É a eles. É com eles que nós temos esse elo de amor, que isso não vai acabar nunca. Santo Agostinho tem uma mensagem dele que fala sobre a morte de um jeito muito bonito. E eu trouxe para vocês, é muito grande. Passei da idade de decorar esses negócios, não me dá conta, não. Mas eu fiz questão de achar e trazer. Olha como ele fala da morte para nós, que a gente vai entrar na linguagem do Espiritismo. Olha como é lindo. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu e vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos faz rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim, que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado.
Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, e como sempre foi. Santo Agostinho, ele retrata dessa forma, trazendo um consolo para a gente, para que nós possamos olhar para essa partida, para esse rompimento, para esse desligamento, como algo temporário. Para nós, espíritas, principalmente, nós temos um consolo muito grande de saber que nós vamos nos encontrarmos novamente. Em que momento que a gente vai se encontrar, a gente não tem uma data, para nós, na nossa consciência, não. Mas todos nós viemos para cá com uma data definida de chegada e com uma data definida de partida. Então, esse momento, você conseguir viver esse momento, é você simplesmente entender que não acabou. E para a gente achar que acabou, é pouco demais. Tudo que você vive, tudo que você aprende, tudo que você constrói com uma pessoa, e você vai pensar assim, acabou? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido do que eu sinto? Como que acabou? E a paciente, uma coisa que ela falava é exatamente isso. Está tão vivo dentro de mim. O que eu sinto é tão forte, é algo tão presente, que é difícil de entender como que algo tão vivo está morto. Olha só. Então, nós olharmos para esse desprendimento, né? A gente olhar para essa dor que a gente realmente vive, não tem como você não olhar para ela entendendo que aqui, assim como lá continua, aqui também continua. Eu acho que o Luiz Sérgio, ele retrata a morte de uma maneira muito bonita. O Luiz Sérgio fala assim, que quando alguém parte, são dois portos. Aqui é uma quantidade imensa de pessoas que vai para o porto, né, se despedindo. Muitos choros, muitas saudades, muitas lembranças, muitas histórias. Fica muito aqui, dentro de todo mundo. Mas também, do outro lado, no outro porto, tem que estar o dobro das pessoas esperando a sua chegada. Esperando quem partiu daqui, né, quem acabou o prazo dele aqui, da pessoa aqui, chegando lá no outro porto. E lá é o festejar, que é o tempo no qual nós ficamos aqui. Qual é o nosso papel aqui? Então, é tão bonito quando você olha dessa forma. É tão consolador. Você vai conseguir tirar esse sentimento de perda? Você vai conseguir tirar a dor da perda do seu coração? Não, não vai. Mas você sabe que aquilo não acabou. Você sabe que tem mais além de tudo que você viveu. Você sabe que o abraço que você achou que faltou, não faltou. Você pode dar ainda. Né? A palavra de carinho, a gentileza que você queria ter feito, ou falado, ou dito, não, você pode falar ainda, você pode dizer ainda. Porque a nossa conexão, ela vai além do físico. Então nós podemos sim termos esse contato com os seres, com os nossos entes queridos que já partiram. É muito importante quando a gente consegue compreender que essa conexão, esse elo, ele é formado de coração para coração. Então quando nós nos deparamos com essas situações, é tão importante você tomar a consciência de que o que você vive, como que você passa por aquilo, só vai depender de você. Não tem como a gente se eu chegar para ela e falar assim, mas por que você está desse jeito? Para de chorar. Você faz mal para o seu ente querido que desencarnou. Você não pode ficar assim. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu vivi isso. Eu me lembro que eu fui na casa de oração, eu estava passando por um processo de luto bem delicado. E uma pessoa virou para mim e falou, gente, pra vocês verem que eu não sou esse anjinho, né? Acho que eu nem pareço. Uma pessoa virou para mim, eu estava assim, só o pó da rabiola. Eu falei, mas hoje eu vou lá no centro, porque eu preciso de levantar, porque eu não posso continuar desse jeito, não. Vocês acham que era pouco tempo? 6 meses. 6 meses que eu fui conseguir ir ao centro. Cheguei lá,
uma irmã chegou em mim e falou assim, mas você não pode ficar desse jeito. Porque você está fazendo o seu ente querido sofrer também. Desse jeito ele sofre lá. Ó, minha resposta, tão gentil. Delicada, feito um coice de mula. Virei para a colega e falei para ela assim, olha, eu vou te falar uma coisa. O desencarnado cuida do desencarnado. Eu estou aqui porque eu preciso que o desencarnado cuide de mim. Porque eu não dou conta de cuidar de quem desencarnou, não. Eu não tenho condições de fazer isso. Isso é certo? Ou isso é errado? Isso foi a minha clemência. Esse foi o meu jeito de pedir socorro, pelo amor de Deus. Por misericórdia divina, eu preciso de viver. Já que eu estou aqui, eu tenho que aprender a viver aqui. Eu tenho que deixar ir, eu tenho que desapegar. Mas o tamanho da dor que a gente sente é algo que é imensurável. Você nem entende aquilo. Você não consegue entender. E o meu pedido para Deus era sempre o mesmo. Eu falava, Senhor, se você me deixou aqui, então você trata de me ajudar. E rápido, porque está demorando muito e eu não estou dando conta disso. Aquilo doía no meu corpo. Eu sou muito íntima de Deus, gente. Não sei se vocês são, né? Mas eu sou muito íntima. Você conversa com Ele, é bem íntima. Não tem essa cerimônia, eu tenho respeito muito grande. Mas eu converso muito com Ele. E foi assim que eu fui conseguindo alcançar o meu estado de... Não posso falar que é equilíbrio, porque eu acho que até hoje não é equilíbrio. Não estou equilibrada ainda, deixa eu pensar. Harmonizar o meu coração. De poder sentir a dor da perda, de poder sentir a saudade do luto, de poder deixar o meu sentimento extravasar. Quanto mais aquilo saía de dentro de mim, mais eu conseguia encontrar, dar um lugar para aquela pessoa. Ela tinha que ter um lugar, porque estava ocupando todos os lugares e todos os momentos. E eu precisava de encontrar um lugar. Porque o amor que existe é tão grande, mas é tão grande, que você pode encontrar um lugar. Não precisa ocupar todos os lugares. E o fato de você escolher um lugar para o seu ente querido ocupar dentro do teu coração, não significa que você está excluindo ele dos outros. Você pode ser feliz. Você pode ouvir piada, você pode ouvir música, você pode fazer uma comida que você gosta, você pode passear com pessoas que você gosta, você pode viver, você pode fazer coisas que você gosta aqui. E pode liberar e libertar o outro, inclusive, também. Gente, posso nem contar, que vergonha. A gente faz cada coisa. Hoje eu fico pensando, eu acho que os meus anjos de guarda passou muita raiva comigo. Meu Deus do céu, como é delicado lidar com o luto. Como é delicado. Por mais que a gente tenha o conhecimento, quando você vive aquilo, até você processar, e tá tudo bem. Não se cobre tanto, não exige tanto de você. Nós temos o conhecimento, mas também precisamos de ter a compreensão, ter a humildade de entender que o nosso tempo a gente tem que respeitar. E esse tempo que a gente vai lidar com ele, é cada vez mais você vai nutrindo, é um amor que você passa a sentir de um jeito que você se sente uma fortaleza. Você pensa, caramba, é um lugar que esse ser encontra em mim, que é um empoderamento de vida que você tem. Por quê? Porque você sabe que o que foi construído aqui vai continuar lá. E por mais que doa na gente, por mais que o nosso coração chore, por mais que a gente sinta dor, sinta saudade, não se priva de sentir as dores que vocês sentem. Não se privem de sentir saudade. É muito importante a gente dar um lugar para essas pessoas. Eu até brinco, eu falo, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se eu desencarnar assim e passar um mês, não tem ninguém chorando por mim mais, eu acho que eu vou achar ruim. Não sei como é que funciona isso não, mas eu vou ficar muito frustrada. Eu vou falar, gente, mas como assim? Como é que faz com isso? Eu não era tão querida assim, o povo tudo falso. Porque, olha aí. Então, é da natureza humana. E você pode conversar, falar, espiritualidade, amiga, se existe realmente aquela teoria de que quando eles desencarnam, eles botam eles para dormir, para eles não sofrer com a gente, deixa dormindo, porque eu não dou conta. Deixa dormindo. Né? Porque a gente, em alguns livros, relata, inclusive no nosso lar, fala sobre isso, né? Que quando tem alguns irmãos que desencarnam, o fato deles
de serem tão clamados, né? A pessoa não conseguir lidar com a dor dela é tão grande que eles adormecem, né? Aquele irmão que desencarnou. Aí, com o tempo, ele vai se despertando, se despertando. Alguns que conseguem despertar e ficar, né, na assistência vão ficar, os que não vão voltar, vão ficar presos no umbral, ou vão conseguir passar para cá. Então, assim, tem toda a informação, que já é outra, não vou falar sobre isso, né? Vai assustar eles, né? Não dá pra mexer com isso, não. Vão voltar, volta para cá. Mas é isso. Então, quando a gente passa a olhar para esse desligamento da perda, né? Para essa dor da perda, quando a gente passa a olhar para o luto, para o nosso luto, dessa forma, parece que o nosso coração se sente acolhido. Porque às vezes você está lá no seu desespero da saudade e aí você tem que se privar. Você não pode sentir saudade. Não posso chorar, porque senão eu vou atrapalhar a evolução do meu ente querido que partiu. Vai atrapalhar mesmo. Vai atrapalhar. Ele vai sentir, isso é fato. Mas a gente tem que lembrar que assim como nós temos as nossas assistências aqui, eles também têm as assistências deles no plano espiritual. Eles não estão desamparados lá. Então vocês não precisam de achar que tem que dar conta, mas conversa. Conversa, fala, meu irmão querido, como eu sinto falta de você. Eu sei que o nosso tempo aqui acabou, eu achei pouco, inclusive, mas acabou. Mas fica aí, não vem aqui não, porque o trem tá feio aqui, você não tem ideia. Não vem. Fica aí. E se eu fiquei, é porque eu dou conta de ficar aqui. E se você foi, é porque o seu lugar é aí. Não vem aqui. E combina. Combina um lugar. Assiste Nosso Lar, que o filme Nosso Lar, eles dá muita imagem pra gente. Eu me lembro que quando meu pai partiu, eu queria muito encontrar com ele, mas assim, eu era um espírita meio medrosa, assim, eu não queria ver espírito de jeito nenhum. Falei, pai, vamos combinar uma coisa, eu quero até falar com você, mas também não quero manifestação mediúnica. Eu não sei, eu era meio esquisita nesse tempo, nem não era um espírito igual eu sou hoje, não. Mas eu queria estar com ele, sentir ele. O que eu fiz? Até hoje, inclusive até hoje, é o mesmo lugar que eu encontro todos os meus entes queridos. Eu tenho algo plasmado na minha cabeça. Ou seja, ele não vem para cá e eu não vou para lá. Mas a gente tem um lugar no universo que a gente se encontra. Então, vocês podem fazer isso. E conversa, pode conversar. Vocês lembram do filme do Nosso Lar? Bom, gente, acho que foi o André Luiz, né, que foi... Tinha o quê? 2 pessoas? Era só uma paciente dele que rezava para ele. Era só ela, né? Gente do céu, que decepção. Eu vou ficar muito frustrada se for uma pessoa, gente. Pelo amor de Deus. Mas olha só de você estar ali orando, conversando com aquele ser que foi, você já está liberando o seu coração. Se despedindo, você pode se despedir várias e várias e várias e várias vezes. E você pode contar várias e várias e várias e várias histórias. Porque nos momentos eles vão receber. Então, continuar aqui quando nós escolhemos, não, agora eu dou vida para a minha vida. Após a dor, após a partida de um ente querido, aí quando você escolhe dar vida para a sua vida, ao que era um sofrimento que sangrava no seu ser, passa a ser uma dor. E a dor é o amor transbordando no seu ser. É a dor da saudade, da comidinha gostosa, da palavrinha de carinho, da gentileza, da atenção, da amabilidade, da doçura, das brigas, dos desentendimentos, dos reencontros, das reconciliações. Mas a saudade é uma história de vida de pessoas que viveram juntas aqui. Então pode sentir saudade, sim. Deixa o seu coração se transbordar de saudade. Mas principalmente converse. Converse com o seu ente querido. Se coloca para ele, se entrega para ele. Mas principalmente, se liberta. Se liberta. Porque a liberdade vai te levar para um lugar que a sua alma vai se conectar em algo que é muito maior. Muito maior. Quando fala que
Nada acaba aqui. Nada. A nossa história não acaba aqui. O que nós vivemos não acaba aqui. O que nós construímos não acaba aqui. Então não tem o que é mais cedo ou o que é mais tarde. Existe o agora. Existe o hoje. E é nesse momento em que a gente consegue compreender que a presença do Criador, a presença de Deus nas nossas vidas, é exatamente isso, é nos presentear com pessoas e com vivências que nós escolhemos ter. O Chico fala da morte como se fosse algo tão bonito, tão gostoso. Eu recebi várias e várias coisas do Chico quando eu estava vivendo no meu processo. Eu percebia que não era eu. Não era eu era a minha intuição, né, do que eu estava transcendendo em mim, e aquilo chegava em mim. O que é isso? São as mensagens que eu precisava de receber. São as formas as ferramentas que eu recebia para que eu pudesse conseguir olhar de uma maneira diferente, de uma forma diferente. O Chico fala, as cartas de Chico, gente, é uma infinidade de histórias que o Chico tem. Infinidade. Como é gostoso ler as cartas, ler as histórias, ver os vídeos, os áudios que o Chico traz. Tem uma história de um menino que ele desencarnou muito jovem. Isso me marcou muito, mas lá na minha quase adolescência, para lá da adolescência um pouco. Me marcou muito, ele era muito jovem e ele desencarnou, e a mãe, um desespero, mas um desespero, não conseguia tocar a vida dela. Parou, ela não comia, ela não cuidava mais dos outros filhos, que tinha mais 3 irmãos ainda, não cuidava da casa, né? O casamento dela já foi acabando, porque ela ficou presa naquele momento do desenlace do filho. E aí, em uma das manifestações, em uma das cartas, o filho dela veio e falou com ela, falando para ela não ficar daquele jeito, porque senão ele não conseguia se desligar, ele não conseguia ir, porque ele ficava preocupado com ela, em deixá-la daquele jeito, triste, né? Morrendo, a cada dia ela se definhava cada vez mais, e tinha os irmãos dele, tinha o pai dele que ainda estava ali, que fazia parte da família deles, né? E que ele continuava fazendo parte da família deles, e que ele não queria, olha a frase, ele não queria ser lembrado na história da família como alguém que causou a desunião, a desordem, a desestruturação, nossa, enrolou aqui, da família. Não era isso que ele queria causar. Então ele queria que, através do amor que eles sentiam, porque todos os 5 estavam sofrendo muito, muito com a dor da perda, mas que aquele sentimento se transformasse em amor, e que o amor fosse o símbolo da união e não da separação. Que a separação, que o rompimento do físico dele não fosse também o rompimento da família, o desenlace familiar. Que para ele, além dele ter que viver na saudade, ele também tinha que viver essa tristeza, né, de ver a família dele se desestruturando totalmente. E é tão interessante que quando ele fala isso, ainda tem uma outra situação que a gente traz no luto. Quando o nosso ente querido parte, eu tenho a minha dor, né, porque eu sinto a falta do ente querido que foi dali, daquele contexto que ele está, mas o nosso ente querido, quando ele parte, se vocês já imaginaram a quantidade de pessoas que eles vão ficar sem? Porque por mais que eles retomam a vida na verdadeira pátria deles, nossa, né? Daqui a uns tempos nós também vamos. Para eles saírem da rotina que eles tinham aqui, se desvincular das pessoas, meu Deus do céu, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Inclusive, essa foi uma das ferramentas que eu consegui acessar e me deu um boom, assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso ficar aqui desse jeito. Eu não posso. Porque a dor do outro é muito maior do que a minha. Olha, eu medindo a dor, até parece que tem como fazer isso. Mas quando você toma consciência de pensar o tamanho da dor do seu ente querido que vai, porque aí fica os pais, fica os filhos, o parceiro, o trabalho, a rotina, né, os prazeres que a pessoa está aqui, até ele se desvincular disso. E se a gente nutre
esse vínculo, aí que a pessoa demora muito mais ainda para sair. Demora muito mais ainda para se desvincular. Aí o sofrimento é mútuo. Dos dois lados existe sofrimento. Então, quando a gente consegue olhar, enxergando o desligamento, entendendo a perda, né, conseguindo, tá tudo bem, eu vou chorar mesmo, vai doer mesmo, essa saudade vai dar um aperto no meio do peito, aquele negócio assim que parece que é fome, mas não é, sabe, aquele estômago que parece que está vazio, mas não é, tá faltando alguma coisa, tem um buraco, mas é um buraco mesmo, tá faltando mesmo. Só que aí a gente vai nutrindo e vai alimentando esse sentimento por amor, que é um sentimento que nos une, que é o sentimento que nos nutre diante de qualquer situação que a gente passar ou viver. Então, olhar para esses momentos de dor, olhar para esses momentos de rompimento, sem olhar para o Criador, é a gente desafiar o que a gente realmente é, ser incoerente com o que a gente diz e o que a gente faz, com o que a gente sente e o que a gente faz. Então, porque se você consegue ter a fé no Criador, se você consegue ter a fé em Deus, porque assim, acreditar em Deus é fácil. Ter fé que os desígnios dele para nós é ele que decide. É ele que define. E quando você entrega, inclusive, a sua dor nas mãos dele, você pode fazer isso. Nas suas orações, você pode falar, Senhor, toma, por favor, assim como sou seu filho, eu entrego a você a minha dor, e que seja feita a sua vontade. Diante de ti, eu rogo sossego para minha alma, eu rogo sossego para a alma do meu irmão. Então você começa a se entregar. Cada vez que você vai entregando aquilo para Deus, Ele vai transformando aquilo num nível de amor, num nível de acolhimento tão grande, que você já começa a celebrar, você já começa a festejar. Você quer saber, você fica curioso. E aí, será que o meu ente querido está fazendo o quê? Né? Mas não é o fazendo o quê daquela saudade de você querer que a pessoa esteja ali com você, mas aquela curiosidade de fofoqueiro mesmo, de querer saber o que o outro está fazendo lá, né? O que está caçando lá, né? O que está aprontando lá no plano espiritual, de você olhar e pensar o que ele está fazendo. Inclusive eu mesmo, tem uma época que eu fiquei tão doida, que vergonha contar isso, que eu fiquei pensando, gente, mas será que chegou lá, ele encontrou a alma gêmea dele, eu não era a alma gêmea? E aí, não sei, eu fiquei, não, isso não, tá muito cedo. Ó a ideia. Vocês veem que os doidos, tá tudo solto mesmo. Eu sou uma delas, gente. Mas isso passa pela minha cabeça. Gente, não é possível, não tá muito cedo para isso, não aceito, pode até encontrar, mas agora não, tá muito cedo, não dá. Mas é gostoso, a gente que olha, passa a olhar assim. Você imagina que tem uma casa e que tem várias pessoas que já estão lá esperando, né? Então, os seus pais, os seus avós, alguns tios, alguns primos, alguns até amigos queridos, que eles vão estar juntos, vão estar celebrando essa chegada lá. Eles também vão estar festejando lá o novo momento no qual eles se encontram. Então, a gente também pode celebrar. A gente também pode festejar. Pode até sentir ciúme, mas depois passa. Isso aí não fica sempre, não. É porque o nível de loucura é muito grande, gente. Mas é por isso que eu falo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas é um tá tudo bem que você puxa rapidinho para sua consciência. Não solte da mão do Criador em momento nenhum da sua existência. E quando você achar que está desamparado, anda até com a mão assim. Aí o povo vai achar que você é doido mesmo. Você anda com a mão assim, como se você estivesse segurando bem forte na mão do Criador. Sente a força do Senhor se manifestando em você. Permita que o outro se vá, mas também se permita ficar. Fique aqui. Sinta a vida vibrar no teu coração, mas deixe essa vida vibrar com muito amor. Não acaba aqui. E agora eu posso falar assim, não acaba aqui. Eu posso falar isso de verdade, não acaba. E é muito gostoso saber que a gente tem outra chance. É maravilhoso isso. Então, para quem ficou, escolha viver. E para quem foi, deseja a vida.
aonde estiver. Mas nunca, nunca, nunca tenha a pretensão de achar que o elo que une você e o seu ente querido é o amor, e isso não acaba nunca. Então, vá rir, vai contar história, vai lembrar de coisas legais, vai falar mal, mas vai viver aqui. Você está aqui, então viva aqui. E permita que quem está lá também viva lá, dentro das condições de cada um, mas sempre, sempre com muito amor. Eu vou convidar vocês a fazer um exercício em casa, para quem já se despediu de um ente querido. Se despeça novamente, escreve uma carta bem legal, coloca coisas assim que você queria ter falado, que você não falou, mas já que é uma carta que é só você que vai escrever e vai ler, não mostra para os outros, depois você vai ficar mal falado. Mas assim, escreve, se despeça novamente. Escreve quantas cartas você achar que precisa, mas vai escrevendo e vai sentindo o seu coração soltando, soltando, soltando. Então, para nós que somos espíritas, eu quero lembrar vocês de uma coisa. A nossa conexão com eles é maior. Presta atenção. Sente. Observe. Nós estamos muito mais presentes um na vida do outro do que a gente imagina. Boa noite a todos. Eu agradeço infinitamente. Esse tema é lindo. E que Deus esteja no coração de cada um de vocês.